pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Cristiana e desde já eu peço que vocês dá aquele like, se inscreve aqui quem ainda não é inscrito, compartilha, manda pra alguém, comenta alguma sugestão de vídeo aqui. Esse vídeo de hoje foi sugestão de vídeo que me deixaram, tá bom? Hoje eu vou contar pra vocês um caso brasileiro, um caso que ficou conhecido como Canibais de Garanhuns. Vocês vão ouvir um barulho aqui, eles estão mexendo na rua. Eles estão mexendo bem aqui na rua, no asfalto. É um barulho bem chato. Desculpa, gente, mas... a minha fonte foi o livro do Rafael Guerra. É um livro que vocês conseguem baixar de graça no site da Amazon, tem, tá? Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha. E eu vou começar logo porque o caso é grande, é bem complicado, então assim eu vou tentar ser mais breve. Jorge Negromonte, ele era filho de imigrantes portugueses, ele estudou em boas escolas, inclusive ele chegou a estudar em Portugal. E ele era muito bom em esportes, mas ele tinha dificuldade de fazer amigos, apesar disso, né? E eu falo assim, apesar disso, porque geralmente esse pessoal que se dá bem em esporte sempre tem uma galerinha e tal, mas ele não, ele tinha uma certa dificuldade de fazer amigos. E aí, como ele era muito bom, ele acabou indo pra esse lado, né? Ele decidiu fazer educação física. E aí, quando ele tava se preparando pra fazer vestibular, vocês também vão ouvir criança gritando na rua. Aqui vai ser de lei, todo vídeo. E aí, quando ele tava lá se preparando pra fazer os vestibulares e tal, ele conhece Isabel. Isabel é uma moça nascida e criada no Recife. Ela não frequentou escolas e ela tinha uma vida mais difícil, ela teve uma vida difícil. Ela vem de uma família pobre, mas aí ela conhece o Jorge, eles começam a se relacionar, e aí eles decidem casar. Depois da formatura do Jorge, eles se casam, tá? E aí já no casamento, eu vou tentar falar o mais alto possível, porque eles pegam e decidem se casar, e já no dia do casamento o Jorge tem um surto. Ele tem um surto assim, do nada, e inclusive os familiares ficaram assustados. A Isabel, ela foge pra casa de uma pessoa próxima por medo, ela fica com medo mesmo, os familiares também. Só que o tempo passa e aí o que acontece? Jorge se reaproxima da família, ele se reconcilia com a Isabel, eles acabam voltando, fica tudo bem. E aí o que acontece? No início do casamento eles viveram um tempo muito bom juntos, só que um belo dia o Jorge vira pra ela e fala o seguinte: olha, o que eu sinto por você é um amor de amizade, uma amizade, é quase um amor paternal. Só que ele não queria que ela fosse embora, ele queria continuar com ela. E ela aceita e fica. E aí lá em 2003, o Jorge ele trabalhava em boas academias, ele era faixa preta, ele era um homem que trabalhava em lugares bons, então ele ganhava bem. E ele chama a atenção de uma moça chamada Bruna. A Bruna nessa época ela tinha 16 anos. E o que acontece? E aí ele pegou e falou pra ela, né, que ele era casado, só que ela aceitou, porque assim, ela alegava o seguinte, que ela não ligava porque eles eram separados de corpos, então pra ela não tinha problema. E aí eles namoraram dos 16 aos 18 anos dela. Quando ela completou 18 anos, ela foi morar na casa dele. E aí na mesma casa ficou morando Jorge, Isabel e Bruna. Todo mundo junto na mesma casa. E aí eu vou falar algumas coisas importantes sobre o caso que vocês precisam saber. O Jorge, na infância, ele dizia que via fantasmas, né? Ele alegava ali que via fantasmas e tal. E ele falava pra mãe que não precisava de amigos, né? Eu falei que ele tinha dificuldade de fazer amizades, porque ele dizia que tinha 2 amigos. Que ele já tinha amigos. E ele descrevia uma criança negra e uma criança branca. Só que ele não falava o nome, ele não sabia dizer o nome dessas crianças. E a mãe via ele conversando, assim, por muito tempo com essas crianças. Obviamente ela não via as crianças responderem, mas ela via o Jorge falando. E ela fala que aos poucos isso foi acabando. Só que um dia, numa festa, uma espécie de baile,
O Jorge, no meio de todo mundo conversando, trocando o maior papo com o pai dele. Só que o pai já havia morrido nessa época. Então isso deixou as pessoas bem espantadas. O Jorge também tomava remédios psiquiátricos e em 30 anos ele entrou e saiu de hospitais psiquiátricos várias vezes. Inclusive isso foi usado em tribunal, isso foi provado, tá bom? E ele se dizia esquizofrênico, paranoide. E ele tinha um caderninho que ele chegou a registrar, era meio que uma tentativa de um livro, né, que ele tentava fazer. E era um livro, na verdade, né, se você for parar pra pensar. Chamava Revelações de um Esquizofrênico. E lá o Jorge, ele descrevia as sensações que ele sentia, inclusive ele descreveu o surto do casamento. Tudo ele colocava lá, inclusive isso foi o que ajudou no julgamento dele. E aí ele contava várias coisas, planos, inclusive foi lá que ele escreveu sobre o cartel. E o que era o cartel? O Jorge, ele considerava pessoas, mulheres que criavam os filhos sem os maridos, né, mães solo, mulheres sim, com uma boa condição financeira para proporcionar certas coisas para os seus filhos. Eles consideravam essas pessoas a escória da humanidade e que essas pessoas deveriam ser eliminadas. E ele chegou a falar dessa seita para alguns amigos e graças a Deus esses amigos não deram bola, porque eu digo graças a Deus porque talvez se alguém tivesse dado bola para ele, o estrago poderia ter sido maior. E aí ninguém deu bola pra ele. E nessa época, assim, gente, é importante você saber que nessa época ele já tava nessa época que ele começou a falar dessa seita, ele já estava com a Bruna e com a Isabel. E os amigos não deram bola, porém, né, a Bruna e a Isabel ficaram ali. E um belo dia o Jorge decide que o ciclo da seita chegou. E ele precisava de 3 pessoas para fazer o sacrifício. E que tinham que seguir aqueles critérios, tinham que ser mulher, mãe solo, tinha que ser pobre, basicamente, assim, falar um português bem claro, tinha que ser pobre. E aí, nessa época, surge a primeira vítima deles, infelizmente. Era uma moça que ela ficava sempre com a sua bebezinha ali, e eles começaram a observar essa moça. Ela morava na favela com o pai dela era catador de papelão, e ela vendia doces no sinal para ajudar ali financeiramente a família na casa. E aí eles ficaram observando essa menina e eles chegaram com uma proposta para ela teria que cuidar. Ela teria que cuidar de uma idosa. E porque eles estão mexendo na rua, gente, desculpa. Aí o caminhão, o trator sobe e desce. Aí ela teria que cuidar de uma idosa, voltando aqui ao foco. Ela teria que cuidar de uma idosa e eles oferecendo $1,5 pra ela teria que dormir nessa casa e ela podia tranquilamente levar a criança, o que pra ela foi muito bom, né? E o nome dela era Jéssica, tá? Dessa moça. E aí a Jéssica, nossa, ficou encantada com isso. Obviamente, ela vendia balas no sinal, então pra ela ter uma estabilidade de um emprego, ela ficou encantada com aquilo. Só que ela tinha 17 anos e aí a Isabel, ela vai pedir pro pai da menina. Ela chega na favela com a Bíblia embaixo do braço. E ela chega se fazendo de coitada. Ela diz que ela precisa de uma companhia, de uma pessoa para estar ajudando ela. E ela ainda fala o seguinte, que se ele, por acaso, ele não conhece alguém com as mesmas características da Bruna, porque era justamente as características que se enquadravam no que o Jorge queria. E aí o pai fala o seguinte, que vai conversar com a Jéssica, só que na cabeça do pai, ele já tinha dado que não, porque ele não conhecia essas pessoas. Obviamente, ele não ia deixar a filha dele assim, né? Só que a Jéssica, ela bate o pé e vai. Ela decide ir e ela some. Vai pra casa deles, trabalhar lá. Isso, gente, em 2008. E aí, quando a Jéssica chegou lá, ela trabalhava muito. Ela não podia sair da casa. Era uma regra, ela não podia. Ela era proibida. E ela trabalhava o tempo inteiro. E aí, o que aconteceu? A Bruna, ela ficava o tempo inteiro com a bebê no colo. Nessa época, a bebezinha dela tinha aproximadamente 1 ano. E ela ficava o tempo todo com a bebezinha no colo. A bebezinha saía do colo da Bruna pro colo do Jorge. Isso começou a incomodar ela. E assim, foi rápido. Questão de uns 10 dias que ela tava lá, ela começou a se incomodar muito com aquilo. Ela ligou pra uma tia e falou que ela não estava gostando, que ela ia embora. Só que as coisas não deram certo.
E aí ela chega pro Jorge, pra Bruna e fala que ela quer ir embora. E eles falam, tá bom, você vai, só que a criança fica. A criança não vai embora com você. Por que eles falaram isso pra ela? Porque a criança, legalmente, não era da Bruna mais. Era deles. Gente, eles eram... Como é que eu vou te dizer? Mau caráter. Eles aplicavam alguns golpes, inclusive a Bruna chegou a desviar uma quantidade de dinheiro do irmão do Jorge, né? Ele vinha de uma família com uma parte financeira muito boa. E aí ela pega e desvia o dinheiro do irmão do Jorge e deduz-se que foi com esse dinheiro que eles conseguiram comprar a casa em Garanhuns, tá? E aí, o que eles fizeram com a Jéssica? O Jorge roubou um documento do irmão dele e a Jéssica roubou a certidão da criança no meio das coisas da Jéssica. A Bruna roubou os documentos da criança no meio das coisas da Jéssica. E aí eles vão pra uma outra cidade e aí lá eles registram a criança e fazem um novo registro pra criança, né, gente? E aí, assim, mas nem falar. A Jéssica, obviamente, ela fica, assim, espantada com aquilo, como qualquer mãe normal. Ela não aceita. E ela fala, não, a filha é minha. Eles começam a discutir ali e tal. E no meio da briga, o Jorge, ele era faixa preta. Ele acerta um golpe na Jéssica e desestabiliza ela muito rápido. De forma muito rápida. E aí, o que a Bruna faz? A Bruna corre e dá uma faca pra ele. Ele acerta a jugular da Jéssica e ela morre. E aí começa o ritual bizarro deles. Porque aí, nesse momento, os espíritos falaram pro Jorge que eles precisavam para fazer o ritual, que ali era o momento. E o que consistia esse ritual, gente? Eles tinham primeiro que tirar o sangue, porque era o seguinte, a regra era essa, que os espíritos falaram pro Jorge, que tudo que era morto tinha que ser consumido. E que haviam coisas impuras e coisas puras. Tudo que era impuro tinha que ser descartado e eles não podiam comer. E tudo que era puro, eles tinham que comer tudo. Era essa a regra. E aí eles deixaram ela ali embaixo do chuveiro por cerca de 3 horas para tirar todo o sangue. Porque a água ajuda, né, e tal. Então eles deixaram lá. Depois disso, a Bruna, ela foi colocada numa espécie de maca. E aí, o que aconteceu? Gente, ela foi totalmente desmembrada. E aí eles começaram a separar o que era puro e o que era impuro. De forma bizarra. E aí, inclusive, cada coisa pra eles tinha um significado. Tipo, a cabeça tinha um significado de tal coisa. Eu não vou ficar falando aqui porque esse vídeo vai ficar enorme se eu ficar aqui, sabe, rotulando cada coisa pra vocês. Eu aconselho que vocês deem uma olhadinha no livro, é bem interessante. E aí eles vão parar as partes puras. Vou dar um exemplo de algumas partes puras. Por exemplo, perna, coxa. As nádegas eram consideradas partes puras. Tipo, o fígado. Essas partes, eles separavam tudo que era puro. Aí foi limpo ali, tirado a pele, cortado e congelado. E o que não era puro foi descartado. E aí ali o tempo se passou e aí eles mudam nessa época. Nessa época eles moravam em Olinda e aí eles vão pra Garanhuns, né? E aí lá foi feito mais 2 vítimas, que foi a Gisele e a Alessandra. A Gisele, ela estava desaparecida desde o dia 25 desde o dia 25 de 2 de 2012. E a Alessandra, ela estava desaparecida desde o dia 12 de março de 2012. Aí eles não sabem, assim, quanto tempo demorou de uma morte para outra, né? Porque foi tudo no mesmo ano. Então, assim, eles não se sabem se demorou muito tempo e tal. Só se sabe que foram eles. Como que foi descoberto tudo que eles foram presos? Agora eu vou contar para vocês um pouquinho do desfecho dessa história. Um delegado recebe a ligação da mãe da Gisele. Por quê? Porque ela recebeu uma fatura do cartão da Gisele. E ela falou assim, olha, minha filha tá desaparecida, mas ela tá usando o cartão, porque chegou uma fatura. Aí o delegado pega e começa a rastrear essas lojas. E em algumas lojas tinha câmera.
E aí ele encontra nas câmeras nada mais nada menos que o Jorge e a Bruna utilizando os cartões e documentos da Gisele. E ele não tem dificuldade de encontrar essas pessoas e ele vai até a casa. Gente, quando ele chega na casa, eu acredito, eu, Cristiane, acredito que ele não esperava encontrar o que ele achou lá. Eu acho que ele esperava qualquer coisa, menos isso. Ele chega lá e aí ele encontra a criança, a menininha, né? Nessa época, gente, a criança tinha por volta de 5 anos já. E aí ele vai perguntar pra criança, né? Ele não vai perguntar pros adultos. E ele fala assim, você mora aqui? E ela fala, sim. Cadê seu pai? Ela aponta pro Jorge. Aí ela fala assim, você conhece essa moça? Ele mostra uma foto da Gisele. A criança olha pra foto e fala, sim, eu conheço. Aí ele pergunta, cadê ela? É outra coisa também. Gente, eu acredito que ele esperava qualquer coisa dessa criança, menos o que ela falou. A criança vira pro delegado e fala o seguinte, meu pai mandou ela pro inferno. Assim, bizarro. Uma criança de 5 anos falar isso. E aí, gente, deduz-se que a criança, ela tenha participado e visto tudo. Por quê? A criança contou em detalhes pro delegado. Ela contou tudo muito detalhado. Inclusive, foi a criança que mostrou aonde foi descartados as partes não puras, assim, das mulheres. E aí, obviamente, ele foi chamar a perícia, fizeram todos os procedimentos ali importantes que se devem fazer. E ali, onde a criança mostrou, foi descoberto a Gisele e a Alessandra. Porque até o momento, o delegado não achava que a Alessandra estava envolvida, estava ali no meio. E aí eles são presos, obviamente, né? E aí, gente, na prisão, os presos tinham medo deles, porque eles eram muito estranhos. Assim, se fosse no meu caso, eu teria principalmente da Isabel, porque, gente, tem entrevistas, o caso na época saiu muito na mídia e tal, e aí vocês sabem, né? Vira aquela coisa. As melhores entrevistas que eu achei que são melhores são as do Cabrini. Eu vou tentar deixar links aqui. Vou tentar. Se não tiver, é porque o YouTube, né, me barrou. Mas vocês acham com facilidades. Gente, ela dá uma entrevista bizarra pro Cabrini. O Jorge também dá uma entrevista, assim, de olhos fechados pra ele. É uma coisa assim, eles são muito estranhos. A Bruna, ela é muito fria. Tem um relato que diz que quando a Bruna foi presa, ela tava no refeitório. E aí ela não tava comendo, foi perguntar por que ela não tava comendo. E aí ela virou e falou assim, na maior frieza, séria, e falou assim, eu não como esse tipo de carne. Eu só como carne humana. Gente, as pessoas tinham medo deles. Inclusive, eles tiveram que ficar separados, obviamente, né? O Jorge estava em prisão masculina e as outras duas estavam em prisão feminina. Eles ficavam separados porque os presos tinham medo deles, eles eram bizarros. E aí a Bruna, na entrevista do Cabrini, ela mostra, assim, ela é mais fria. Inclusive, ela mostra uma carta que o Jorge mandou pra ela, falando que ela tinha que assumir tudo, toda a culpa. E ela disse que não ia assumir, que ela ia assumir a participação dela. A Isabel, ela se demonstra, ao meu ver, a Isabel, ela se demonstra um pouco mais submissa ao Jorge, assim, o jeito dela. E a Isabel, que assume o caso das coxinhas, que deixou as pessoas malucas na região. Na época, teve uma época que eles estavam passando por dificuldades financeiras. E a Isabel, ela sabia fazer empada, coxinha, ela sabia fazer alguns salgados. E aí ela tem a ideia de começar a fazer para vender. E aí ela faz, e ela oferece para as pessoas, me ajuda e tal. Algumas pessoas, é relatado que algumas pessoas só davam dinheiro, mas muita gente comia essas coxinhas, esses salgados, comprava e comia. E aí é perguntado pra ela, você usava a carne das mulheres nos salgados? E ela fala, sim. Gente, a população foi a loucura, as pessoas foram na casa deles, depredaram tudo, fizeram uma confusão. Teve que chamar a vigilância sanitária na região pra conversar com as pessoas e acalmar elas. Foi um caos. E aí, inclusive, gente, para pra pensar. Pensa comigo agora aqui, você e eu. Você tá ali, passou, você tá com fome, comprou um salgado, comprou uma coxinha. Você vai lá e come. E aí, no outro dia, sai uma reportagem
a mulher que você comprou o salgado falando que usava carne humana no salgado. Qual seria a sua reação? Conta pra mim aqui nos comentários qual seria a sua reação. Eu não sei, eu não julgo as pessoas, eu não julgo assim a reação delas, porque eu não sei qual seria a minha, de verdade. No mínimo eu iria pesquisar se eu ia ter algum efeito. Não é nem caso de rir, mas desculpa. E aí, outra coisa que é importante falar pra vocês. A entrevista do Jorge pro Cabrini, ele dá uma entrevista de olhos fechados e ele fala o seguinte, que ele não lembra de nada. Ele fala exatamente isso, que ele não sabe de nada. Porque estão falando pra ele de carne, de seita, de Deus, de quê, não sei o quê. Ele não dizendo ele que não sabia de nada. Só que foi feito exames nos 3. Por causa do Jorge, como ele se declarava esquizofrênico, foi feito alguns exames psicológicos neles, alguns testes. E assim, quando os resultados saíram, foi assim, principalmente o do Jorge, chocou, porque eles não tinham nada. O Jorge, que se dizia esquizofrênico paranoide, que já tinha tomado remédio, já tinha entrado e saído de hospitais psiquiátricos, o Jorge não tinha nada. Inclusive, foi avaliado até as características de um esquizofrênico paranoide com as características do Jorge. E uma das características é que o esquizofrênico paranoide, ele não mata em companhia, ele mata sozinho. Diferente do Jorge, que tinha companhia e não se incomodava com a companhia. Inclusive chegou a chamar amigos para participar da seita, porque ele, não sei, na cabeça dele, ele acha que ele queria trazer mais pessoas. Não dá pra saber, né? E aí eles não tinham... Aí pronto, chegou no dia do julgamento, eles não tinham nada, as provas estavam lá. Ah, uma coisa também importante, eles só descobriram da Jéssica, porque, igual eu falei no início, o Jorge, ele relatava tudo no caderninho dele. E, obviamente, ele relatou sobre a Jéssica. E lá foi encontrado tudo que eles fizeram com a Jéssica. Lá ele contava tudo que foi feito. O ritual, assim, aquela coisa bizarra deles. E aí eles foram atrás, foram onde eles moravam, encontraram, onde foi descartado, né, gente? Nossa, é até pesado ficar falando assim, descartou e tal. Porque eram, né, gente, seres humanos, assim. Eu acho muito pesado. Então, assim, eles foram lá, encontraram os restos mortais da Jéssica, fizeram exames e aí eles conseguiram constatar que era a Jéssica e isso foi levado para julgamento. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o julgamento deles. Eles chegaram na maior frieza, existem várias fotos, principalmente da Bruna, rindo assim no julgamento, uma maior cara de pau. Ela era mais debochada do que a Isabel. O Jorge se mantendo ali no personagem, é uma coisa assim bizarra. O primeiro julgamento, que foi o da Jéssica, aconteceu em 2012. A Bruna pegou 16 anos, a Isabel também pegou 16 anos e o Jorge pegou 21. O segundo julgamento, que foi da Gisele e da Alessandra, aconteceu em 2018. A Bruna e a Isabel pegaram 69 anos cada uma e o Jorge pegou 71. Se a lei for cumprida, porque o que a lei prevê é que eles não saiam da cadeia. Então, se tudo correr como a lei manda, eles vão morrer lá dentro. E agora eu vou falar pra vocês sobre a criança. A criança, ela teve a imagem dela preservada no livro, por isso que em momento algum eu falei o nome da criança. O nome dela foi trocado no livro, tá bom? Porque é uma criança, né, gente? Ela foi roubada da mãe, essa é a verdade. Ela é a pessoa mais inocente ali. A Isabel, ela chegou a assumir que ela cozinhava a carne e aí toda a família comia, toda a família se reunia, comia, inclusive a criança comia também. E assim, a criança é totalmente inocente nessa história. E aí eles trocaram, o autor, Rafael Guerra, eles trocaram o nome da criança para preservar a imagem dela. Hoje ela mora com uma tia-avó, ela faz acompanhamento psicológico, ela estuda, ela é saudável, ela tem uma vida normal ali na medida do possível e ela tá muito bem. E, gente, assim, digam aí pra mim o que vocês acham dessa bizarrice toda, porque pra mim isso é muito bizarro. É difícil, né, de você ficar pensando assim. Eu quis trazer pra vocês as coisas mais importantes sobre o caso, porque sem muito show, eu quis trazer assim as informações mesmo, os principais, sem ficar aqui detalhando muita coisa, senão esse vídeo ia ficar enorme.
Eu vou deixar o link pra vocês aqui, pra vocês darem uma olhada no livro, quem tiver interesse. É bem interessante vocês darem uma olhada. E até a próxima, tá bom? Beijos! E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, dá aquele joinha que vai estar me ajudando muito. E até a próxima!